Olá, pessoal! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast aqui da CG4. Muito bom ter vocês aqui conosco. Mais uma conversa técnica, uma conversa de alto nível, uma conversa com um convidado especial, André Gabilô. Nós vamos hoje falar sobre sucesso no cliente. Eu acho que falar de sucesso no cliente é um tema já conhecido, mas não tão conectado às questões da ISO 9000. E eu tive o prazer de conhecer o André. O André é um profissional de altíssima qualificação, já vou apresentar ele, e ele tem esse tema como ele tem muito conhecimento sobre essa jornada e esse tipo de metodologia. Então, hoje é a nossa conversa com o André. André, por gentileza, entre na sala aqui para a gente já conversar. Olá, senhores. Muito bom ser convidado, antes de mais nada, por um grande amigo, parceiro, né, que é o Ivo. E hoje estou aqui para bater esse papo que eu acho que é fundamental, né? Falar sobre sucesso, falar sobre gestão, falar sobre qualidade. É sempre um prazer e eu, desde já, agradeço o SG4, assim como, né, um menino que acabou de receber um pirulito e estava extremamente, né, desejoso por ele, tá? Então, Que muito legal. obrigado pelo convite, meu caro, mais uma vez. André, eu que agradeço, né? Para a gente aqui, né, da nossa empresa e do nosso podcast, das nossas redes sociais, é um privilégio ter você aqui. Eu já vou apresentar você, né? E faço questão de comentar que a gente tem aí um amigo, um parceiro comum, que é o Jason, toda a equipe da ForLogic, né? Que nos apresentou nessa estrutura de jornada, nessa estrutura e nessa jornada de trabalho, lutando pela qualidade, para a gente entregar, né, com eficiência, né, e profundidade nossos temas. Então, o André é uma pessoa, amigo em comum do grupo, né, da ForLogic, e é um prazer, ter você aqui, um prazer que eu te conheci, né, um dia nessa estrada, né? E, pessoal, e nessa conversa, eu falo assim, né, de uma forma curiosa, né? Quando eu conheci o André, eu já tive a oportunidade de perceber o conteúdo dele em relação a esse tema, né? De como que ele lida com o cliente, de como ele trata, né, as grandes corporações que ele dá consultoria. Então, isso me chamou muita atenção e a gente se aproximou, né, óbvio, né, porque a gente pode se ajudar muito e indicar também, óbvio, um ao outro e também trabalhar junto, né? O André tem uma operação grande que ele já vai explicar aqui. Mas eu quero rapidamente, André, só fazer uma rápida apresentação do teu currículo, porque é uma prática aqui. Então, o André é engenheiro de produção, ele é especialista em gerenciamento de projetos, fez gestão empresarial também com uma especialização na GV, é mestre na Federal de Pernambuco, e também em engenharia de produção, né, no tema que ele se formou, e é sócio fundador da Brain. A Brain Engenharia, uma consultoria, né, que já é grande consultoria, já tem operação com muitos projetos, muitos profissionais, né, já é uma consultoria já de grande porte no Brasil, é fundador, né, da empresa, tem 13 anos, é o sócio, né, fundador. Tem passagem em grandes empresas no Brasil e além disso, ele é professor do Instituto Federal. Eu não sei como o André consegue, mas ele tem uma agenda assim, impressionante, a habilidade desse homem para fazer tudo que ele faz. Então, André, obrigado, né? Eu quero só passar a palavra aqui, se você quiser falar mais algum pouco da Brain, eu acho importante apresentar a Brain, e é um prazer ter você aqui, né, novamente. Cara, muito obrigado mais uma vez pela apresentação. A gente sempre fica, depois que a gente é apresentado assim, né, a gente fica sempre pensando assim, meu Deus, como é que de fato a gente consegue fazer, ou pelo menos conseguiu fazer tanta coisa, né? Mas a gente primeiro é grato a Deus, né? Deus foi abrindo as portas e essas portas sendo abertas, né, de uma maneira tranquila, ele foi conduzindo a gente chegar até onde a gente chegou. Então a gente fica muito feliz porque ele nos abençoou e continua nos abençoando, né? Então quando a gente fala sobre essa estrada, tem literalmente o olhar dele, a forma dele. Então, a gente sempre fica muito feliz. E a gente sempre gosta de dizer que faz as coisas de forma muito cautelosa, muito técnica, primando sempre muito pela lógica da qualidade. Somos uma empresa que, sim, tem crescido, né, tem uma atuação já de forma nacional, né, e ações também já internacionais, mas a gente gosta de sempre entender que precisa ter o pé no chão para manter aquilo que a gente fez até hoje para poder chegar até onde a gente chegou. E a gente não fez isso só, a gente fez com bons parceiros, né? E é por isso que a gente gosta de cultivar parcerias com empresas sérias, assim como a SG4, né? Que já tem uma história, já tem uma vida empresarial, né?
e naturalmente você representa hoje ela aqui, né? E somos gratos, né, por ter sido convidado mais uma vez e poder também compartilhar junto com vocês de forma muito crível aquilo que a gente já aprendeu, né, e que ainda continua aprendendo sobre isso. Perfeito, André. E você vê, né? Hoje, assim, e você sabe, né, como a gente aqui vem lutando há muitos anos para ter uma empresa de não só do André, não só do Ivo, né? Perfeito. O time que está por trás hoje da Brain é gigantesco, né? Então, além dos Exato. consultores, dos seus outros sócios, né, do seu Perfeito. time, né, administrativo e operacional, porque você já tem um time maior. E assim, o nosso mercado de gestão é comum ter profissionais que tocam ali, né, ele mais um ou outro, tal. Mas quando você parte de uma empresa já, né, de um time administrativo de 10 pessoas, você ter 30 consultores, quando você Exato. passa para esse volume, é uma luta, né, para você manter a empresa viva, estruturada e manter essa jornada, né? Então, por isso que eu te admiro, né? Assim, eu penso assim, o tanto que eu já faço aqui, imagina se eu desse aula ainda. Eu não ia dar conta de planejar aula, de dar aula, para corrigir prova, e não são aulas fáceis, né? Porque você dá aula para times de alta qualificação, então isso te exige bastante estudo, Exato. preparação, leitura. Olha, realmente admirável, assim, você ainda tocar a empresa ainda. Você tem sede, né, em Aracaju e aqui em Americana, né, que você tem um escritório aqui, você tem 2 escritórios ainda em 2 estados longe um do outro, e eu sei que você está sempre viajando, fazendo visita na Bahia, em Pernambuco, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, é admirável, assim, a maneira como você consegue controlar e gerenciar bem a extensão territorial do Brasil e as suas atividades, né? Porque, olha, eu vou te falar. Show de bola. Muito bom. André, vamos lá então. Olha, você sabe que assim, esse tema primeiro, uma pergunta básica, né? Sucesso do cliente, que é um tema que tem uma identidade, que tem uma história, né? Tem livros sobre isso. Isso tem realmente conexão com a ISO 9001 versão 2015? E como é que você pode falar um pouco desse tema e se realmente tem essa conexão? Vamos começar por essa pergunta, queria te ouvir. Então, cara, toda vez que a gente fala sobre sucesso, né, do cliente, é óbvio que vem uma visão mais romântica da coisa, né? E quando a gente fala de visão romântica, significa dizer o seguinte: nós olhamos para o cliente e entendemos que a experiência que ele precisa receber no momento em que se relaciona conosco, enquanto fornecedores, né, deve ser a melhor possível. E óbvio, né, toda a cultura hoje, principalmente dentro do Brasil, eu falo isso porque fora do Brasil ainda a cultura centrada no cliente não é uma realidade, né? Quando eu digo não é uma realidade, não nos países ainda que sofrem por um aspecto educacional, né? Óbvio que os grandes centros, né, europeus, americanos, enfim, já fazem isso com bastante maestria. Mas a situação eu tenho que uma cultura centrada no cliente e preciso olhar para o cliente como sendo aquilo que é a principal razão da existência daquela organização. Com base nisso, você olha para esse cliente e você entende que a melhor experiência proporcionada para ele vai gerar nele a satisfação que você gostaria que ele recebesse, e a entrega vai ser, então, ali percebida por ele. Isso traz fidelização, isso traz uma série de outras consequências que são benéficas para ambas as partes, né? Porque o cliente passa, então, a enxergar aquela empresa como uma parceira para resolver uma dor que ele possui, né? Ou uma necessidade que ele tem, e isso acaba gerando sobrevivência empresarial. Então, esse é um lado romântico da coisa, quando eu digo que é o entendimento do centro do cliente, da necessidade do cliente como centro, né, da sua dinâmica empresarial. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o ponto mais neural, que faz uma relação, vamos dizer assim, com a ISO, né, e com todas as práticas que a gente entende sobre gestão, estão associadas a processos, porque se eu quero fazer isso acontecer dentro da empresa, a área de sucesso do cliente precisa ter uma organização mínima, né? Umas tarefas que precisam ser feitas de maneira que coincidam naturalmente com o aspecto da filosofia que ela prega. Então, eu preciso cuidar, né, de todas as etapas, e essas etapas culminam em correlações com outros setores, enfim. Ele não é um setor que fica, tipo, solto dentro de uma empresa e, vamos dizer assim, ao bel prazer, né? Não, ele precisa ter conexão entre áreas, conexão entre processos,
E aí é que a gente enxerga literalmente a conexão que existe entre o tema sucesso e a conexão com a ISO, né? Então, a gente enxerga assim. E André, você comentou uma coisa assim, né? Já entrando um pouco mais no tema, um pouco como eu vejo o sucesso do cliente funcionar bem, né? Você pode dar um nome lá, uma área de sucesso do cliente, a gente desenhou essa área. Mas é uma área que tem uma necessidade absurda de ser transversal na empresa. Perfeito. Porque você imagina o relacionamento com o cliente. Vamos falar aqui desse G4, por exemplo, é o da Brain. Você tem, primeiro, uma estrutura comercial que faz uma abordagem, faz uma captação, tem um trato com o cliente. Depois isso passa para a área operacional executa o projeto, realiza mensalmente as entregas e tem um compromisso de estar ali do lado do cliente, com o compromisso de entregar bem. Do lado tem a área administrativa que está faturando mensalmente, fazendo feedback com o cliente da questão da fatura e essa estrutura. Você tem a liderança, né, da empresa ali, como a gente se relaciona com o cliente para ver como é que o projeto está andando e a coisa está verificando. Quando encerra o projeto, entra um outro time para verificar a documentação, atestado técnico. Eles são muitas áreas, abordando o cliente, conversando com o cliente, entregando com o cliente. Então, quando você necessariamente desenvolve uma área de sucesso do cliente, essa área ela precisa conectar, né? Eu acho que a palavra conexão é importante, porque a coisa não funciona assim, uma coisa independente da outra. Porque eu acho que o grande problema das empresas é que, principalmente nas empresas grandes, a gente vê que existe grandes feudos, né? Porque o ego, né, aquela estrutura das pessoas se afastarem, eu cuido da minha vida, você cuida da tua aí. Então, isso atrapalha muito quando aquela empresa que a gente atende, eu percebo, tem problemas de relacionamento com o cliente. Por quê? Porque o processo não funciona olhando para ele, né, de alguma forma. Então, eu acho que, trazendo um pouco do que você falou, e eu acredito bastante, que a área de sucesso do cliente é uma área transversal que apoia a todos, que está do lado, que escuta, que ajusta pequenos milímetros, pequenos ajustes de processo, né, ali interrelações de processos que não estão funcionando bem, para a coisa fluir e o cliente ter uma percepção da empresa de uma forma profissional. Fala, poxa, esses caras estão me atendendo bem, eles estão... todos os processos funcionam bem. É ligar na empresa, tem cordialidade, bom atendimento, boa entrega, o processo funciona bem, né? Tem essa estrutura, né? Perfeito, perfeito. E uma ação que exige, além do processo em si, um certo nível de maturidade, né, Ivo? Porque às vezes a gente, mais uma vez, na visão romântica do sucesso do cliente, é bonito você estabelecer, por exemplo, processos para que esse cliente ele possa ser atendido na melhor das formas. Mas quando esse cliente, por algum motivo, está chateado por alguma ação que você fez ou deixou de fazer, que você prometeu, e ele externa isso numa ação de sucesso, é preciso ter muita maturidade para você receber essa informação, administrar ela de forma interna. E ainda que você acredite que, por exemplo, o cliente também tem a sua parte, né, ou parcela, né, de falha, você precisa ter uma maturidade para poder contornar isso. A equipe, muitas vezes, não tem maturidade para poder fazer esse processo acontecer da melhor maneira possível. As técnicas ou ferramentas, às vezes, não são as mais usuais. Então, às vezes, o lado romântico do sucesso do cliente, ainda, né, que necessário, ele acaba trazendo uma percepção de que é um processo único exclusivamente de algumas poucas pesquisas. Mas não, o sucesso do cliente, em outras palavras, eu gosto de dizer que é literalmente você se importar com o cliente, né? Além do aspecto comercial. E isso significa, muitas vezes, ouvir coisas que você não está ou não gostaria de ouvir, para que você olhe para o seu processo interno, e aí, mais uma vez, a conexão com a ISO, e vá corrigir os seus processos, né? Entender o seguinte, olha, era para eu ter feito um bom onboarding no início do nosso trabalho, mas a gente não conseguiu fazer, e eu me senti meio que solto. Era para que a gente entendesse que houve uma alteração de escopo durante o projeto, e você não me ouviu direito, e talvez isso acabou atrasando o projeto nessas linhas aqui de frente. Poxa, era o atestado técnico, como o Ivo falou, que deveria ser coletado no final, mas não foi coletado, porque no final do projeto houve uma rusga ali, e enfim, a gente acabou pecando em algumas coisas que não foram resolvidas. Enfim, sucesso do cliente significa, antes de mais nada, se importar com ele, e a gente precisa reconhecer que precisa ter maturidade, né? E André, você sabe, toda vez que eu penso assim num tema, e saindo desse mundo romântico, as pessoas romantizam muitas coisas, colocam muita fantasia em cima dos assuntos, mas vamos conversar de uma forma bem pragmática, tirando essa parte realmente que eu acho muito legal quando você fala da questão romântica, que as pessoas falam, mas são um pouco pragmáticas. Então, vamos falar de método, né?
Fala um pouco de método para a gente, como que implanta, dá dica aqui para a nossa comunidade, assim, poxa, eu vou implantar uma área de sucesso do cliente. O que fazer? Dá dicas aqui para a gente, vamos ouvir a tua experiência. Eu acho que todo o processo de implementação, seja de um 5S, ou até mesmo de uma área como o sucesso do cliente, passa por um processo de conscientização. O que é a área? Qual a importância dela? Como é que ela vai impactar positiva ou negativamente, né, as outras áreas? O que é que nós precisamos aprender sobre? O que é que a gente enxerga, né, que é o momento atual? Quais são as práticas iniciais que deveremos começar e por quem deveremos começar? Então, eu estou falando de uma fase que é pré-implementação, uma fase onde eu estou criando consciência, enxergando o status quo da organização e estou começando agora a criar diretrizes básicas para a implementação disso. É óbvio que existe uma palavra, uma expressão que o mercado hoje fala com muita frequência e eu também corroboro com ela, que é melhor do que antes feito do que perfeito, né? Então a gente não pode buscar a perfeição logo nas primeiras fases desse processo. Por quê? Porque existe um processo de aprendizado, né? Aprendizado ali interno da empresa em como realizar essa ação. Mas, dado esse período inicial de consciência, a gente vai passar para uma fase seguinte, que é a fase de dizer o que é que, de fato, nós iremos fazer com base naquilo que a gente pensou, né, enxergou. Nós iremos fazer essas ações aqui. E, com base na metodologia, né, de sucesso, começar a estabelecer as primeiras fases, né, que esse processo nos impõe. Né? Nos impõe não em termos de apenas literatura, mas naquilo que é possível fazer com a equipe que a gente consegue fazer. Vou trazer isso para uma ótica de exemplo nosso, né, mais especificamente, após leituras de literaturas ou até mesmo de pesquisas específicas sobre como iniciar o nosso processo, a gente entendeu que o nosso processo deveria começar literalmente fazendo pesquisas de NPS, por exemplo. Poxa, André, mas você está trabalhando sobre o efeito? Não, é o jeito que eu entendi que a gente poderia começar. Eu tenho que perguntar ao meu cliente se ele está satisfeito, antes de mais nada. Como é que está a condição desse meu cliente? Começamos fazendo as pesquisas de NPS para reconhecer quais eram as agruras, né, que os nossos projetos sofriam. E a gente começou a entender que, depois dessas pesquisas, isso traria para a gente pontos específicos de implementação em áreas que já sofriam com algum tipo de ruptura. Então, por exemplo, se eu fosse utilizar só e somente a literatura para fazer a aplicação, eu poderia começar do começo, vamos dizer assim. Mas eu preferi partir para o final, para saber exatamente onde o cliente enxergava que eu estava falhando de uma forma mais frequente. Isso foi um aprendizado que a gente teve. E aí a gente começa a perceber que talvez algumas práticas de operação que a gente precisava organizar, né, de uma forma mais específica, elas poderiam ser as primeiras fases pelas quais a gente iria abraçar. Então, veja, eu não fui atrás do perfeito, né, de ser modelador de uma maneira muito literária, mas eu fui enxergar aquilo que estava acontecendo dentro da minha organização. Então, essa é uma das sugestões que, geralmente, quando a gente abraça projetos de implementação, a gente cria. Olha, vamos fazer um processo de conscientização, entender o que é, fazer alguns pequenos workshops a respeito do tema, discutir com a equipe as necessidades para que elas reconheçam a importância e depois vamos começar a enxergar de que maneira isso pode ser feito dentro da nossa empresa. Com base nisso, a gente passa, então, a enxergar quais são os primeiros processos que eu devo padronizar, quais são as primeiras pesquisas que a gente deve realizar. Por exemplo, o onboarding da gente, antigamente era feito de uma forma, passou a ser feito de uma outra, né? A gente começou a identificar os limites entre a área comercial, a área de sucesso, que não começa no fim, começa no início, tá? Mas a gente antigamente deixava com que o processo comercial ele avançasse dentro da área de sucesso. Então, hoje a gente tem uma área comercial que entrega o bastão para a área de sucesso junto com a operação. A área de sucesso abre as portas do cliente, porque ela é responsável, inclusive, para manter a boa experiência, né? Tanto de chegada, quanto de tratativa, quanto fechar ajustes, que muitas vezes estão até nas lógicas de contrato. Com base nisso, a gente passa agora para uma outra fase, que é a fase onde a operação precisa se adaptar, né, com o escopo e a cultura da empresa. E aí é nessa hora que os primeiros detalhes, alterações de escopo, mudanças na EAP do projeto surgem, para que o projeto comece, então, a caminhar. Daí começam os ciclos de pesquisas, né? Que são ciclos mais curtos inicialmente, depois passam para ser ciclos um pouquinho mais espaçosos,
para depois elas intensificarem quando chega ali próximo das últimas fases do projeto, para que a gente reconheça qual é o nível, né, de experiência que o cliente está tendo. E aí cada projeto vai ter a sua particularidade, enfim, né, e as suas fases. O André, você sabia, né? Muito explicação fantástica, a maneira como você decidiu fazer na Brain, Sim. Olhando para o NPS lá para depois voltar, né? Voltar. Então, um caminho interessante. Eu nunca tinha pensado que isso dessa forma, né? Então, muito legal quando você experimentou e perguntou e depois estruturou, né? Eu vou contar uma experiência rápida, a gente aqui. Você vê que eu pensando aqui com você, né? Quando eu faço essa pergunta para você, como que você conecta com a 9, com a 9001, a gente é certificado ISO 9001 aqui na SG4, né? Sim. E a gente tem os nossos métodos de avaliação de satisfação do cliente, tudo, né? Mas ultimamente, você sabe que como que a gente fez, eu vou contar a nossa experiência aqui de sucesso do cliente, como a gente fala. Eu primeiro coloquei no líder, né? Porque a gente tem 3 líderes aqui na SG4, né? O Ivan, Letícia e a Márcia. O Ivan, que é o líder de consultoria e auditoria, ele tem um acompanhamento de projeto, já que ele acompanha toda a entrega, ele tem um acompanhamento periódico e sistemático de cada projeto. Então, a gente tem 20 projetos de consultoria, o Ivan, ele fala com o cliente, porque o Ivan, ele é um líder aqui, ele não participa tecnicamente dos projetos, nem eu. Então, a gente fala com a liderança, fala com os executivos, mas assim, tem um time de projeto, tem um coordenador de projeto, que seja um profissional que seja sozinho naquele cliente. Mas o Ivan está sempre falando com o consultor e falando com o cliente. Da mesma forma, e falando, tá tudo bem, como é que está o andamento, tem alguma melhora, questão de faturamento, ele vai fazendo esses ajustes ali. A Letícia é a mesma coisa, e eu agora estava com a Marjorie esses dias, porque a área de medicina ocupacional, ela é diferente dos projetos, porque ela é uma rotina muito ali, exame periódico, LTCAT, medição, documentação, e a gente fez uma divisão dentro da AGO, com 2 profissionais que tem lá, que é a Natália e a Tainá, que elas dividiram os clientes, né? Ali, clientes com um certo perfil vai para a Natália e outro vai para a Tainá, por quê? Para a Marjorie era um número muito grande de estruturas, porque na AGO a tendência é a gente ter 200, 300, 500 clientes em breve. Então, para você acompanhar ligação para cada um, é um volume absurdo, mas a gente está desenhando uma forma disso acontecer. E eu conversando com você agora, olha só que interessante, eu não documentei isso dentro do meu sistema de gestão da qualidade. Sim. Eu acho que a gente está fazendo, tem essa jornada, é muito claro que tem área de comunicação, que é da Alessandra, tem área de administrativo financeiro, que é da Isabela, a gente tem o nosso sistema de gestão da qualidade, que o Roger Toque nos ajuda aqui. Então, existe uma estrutura de empresa, mas eu não tinha documentado. Mas essa é a nossa história hoje com o sucesso do cliente. A gente estabeleceu junto aos líderes e um acompanhamento rotineiro. Pensando aqui, eu acho que a gente precisaria documentar um pouco mais isso, não é tão documentado, é mais relacional. Certo. Mas é assim que a gente faz. O que você acha disso? Você acha que é um bom modelo? E a gente não foi lá no final e perguntou na avaliação de satisfação, porque a gente faz isso projeto a projeto. Mas eu falei, poxa vida, que interessante isso que o André fez. Estou achando que no final desse ano, ali para outubro, novembro, eu acho que vou rodar uma pesquisa dessa. Mas comente essa estratégia. O que você acha disso? Você acha que funciona, na sua opinião? Cara, eu sempre gosto de dizer que essa estratégia particular, ela tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Essa necessidade de procedimentar ou não procedimentar, ou só procedimentar depois de experimentar, porque às vezes a gente quer procedimentar logo no início, só que não experimentou, e aí o procedimento vira um procedimento muito pro forma, mas quando a gente olha para a prática percebe que as coisas não estão funcionando. Então, essa percepção muito procedimental das coisas, na minha concepção, ela nasce depois que eu experimento, né? E hoje é um conceito muito prático, né? Você deve experimentar, tentar errar o máximo mais rápido possível, para que você possa corrigir também mais rapidamente. E aí, com base nesses experimentos curtos, mas experimentos que são valiosos, você vai lá e procedimenta. Então, eu acho maduro o fato de você, ainda que não ter procedimentado, ter vivido a experiência com essas áreas, enxergando que talvez a partir disso agora procedimentar faça sentido, né? Então, não vejo nenhum tipo de animosidade para procedimentar agora, pelo contrário, eu acho que é o momento, porque você vivenciou coisas que geraram frutos, né, de aprendizado,
e que agora talvez fique mais fácil você intensificar mais algumas coisas ou não, como você falou sobre a questão das pesquisas, né? André, a gente vai estar fazendo isso lá no final, né? E a gente entende que pode também fazer esses processos de NPS no início, durante o projeto. Tá, no início não dá porque ele ainda não recebeu, mas depois de 30 dias, depois de 60 dias, aplicar a primeira. Se o projeto for de 1 ano, a cada ciclo de 2 meses, você manter isso, para você saber se de fato o cliente está indo dentro de uma linha, né, de experiência ou até mesmo de promoção do seu trabalho de forma adequada, né? E é o que o NPS, no primeiro momento, acaba trazendo para a gente. A nossa capacidade de reconhecer se ele está sendo um bom promotor ou não. De forma muito direta, tem diversos outros benefícios, mas de forma bem direta, esse meu cliente, ele gosta do meu serviço ao ponto de indicá-lo, né, ao ponto de dizer assim, poxa, faz sentido eu me envolver com a SG4 mesmo, e enfim, fazer todas as coisas acontecerem. Eu não posso olhar isso só lá no final em função disso, né, porque pode ser que ele tenha tido diversas experiências. Vamos imaginar que no final aconteceu alguma bobagem, coisa simples, que ele invalidou o projeto como um todo, e aí não faz sentido, né? A gente pode e deve mensurar isso durante o projeto como um todo, para que a gente entenda se teve alguma coisa durante esse projeto que culminou em uma resposta não muito adequada, ou enfim, e aí gerou o que a gente chama de churn, né? Que é o processo de retirada desse cliente da nossa base. Mas eu acho que o seu processo está caminhando dentro daquilo que culturalmente a SG4 já consegue fazer, e isso é muito produtivo. Principalmente porque você falou uma coisa que é básica, é o envolvimento da sua principal liderança. Todo projeto de implementação precisa ter o envolvimento da liderança, né? E às vezes a gente vê iniciativas das bases, que muitas vezes elas são iniciativas que nascem, mas não têm ainda tanto apoio desses líderes, e aí acabam meio que naufragando. Mas conscientizar esses líderes inicialmente para que esses líderes implementem isso de maneira a ser um facilitador das áreas, né? Mostrar para elas a importância e fazer com que as coisas funcionem bem, é ótimo, né? Então, mais um ponto positivo para esse G4 nesse ponto. E agora o caminho para procedimentar vai garantir que você tenha poder de comparação, que eu acho que para mim é o mais importante. Quando eu procedimento, eu tenho poder de comparação. Quando eu não procedimento, eu não sei exatamente se eu melhorei, né? Então eu fico ali naquela, mas será que eu melhorei? Mas eu fiz de forma metodológica mesmo, cada um fez de um jeito diferente. E o procedimento gera isso para a gente, a oportunidade de você comparar. Poxa, olha, eu executei esse método, eu tive esse resultado, não gostei do resultado, então vamos alterar o método, ou alterar a forma, ou vamos exercitar mais algumas vezes, e vamos comparar com o que a gente tem. Essa comparação, ela só é permitida quando eu tenho padrão. E aí você falou muito bem, vamos procedimentar. Você sabe, né, o relacionamento, e eu acho importante a gente até ir ter um pouco de documento. A gente, por exemplo, vive muitas emoções com os nossos clientes, né, André? Você sabe bem que sim, com certeza. cada projeto ele tem uma característica, ele tem uma vivência, ele tem lições aprendidas, né, todos os projetos. Quando eu penso assim bastante, né, me corrija se eu estiver errado aqui, né, Sim. qualquer relacionamento com o cliente é uma história, uma jornada, não é uma coisa que eu vou lá, entrego para ele um produto, falar, abraço, até breve. E Tchau. Nunca mais, mesmo que se eu entregue, imagina que um produto, você tem um pós-venda depois. E o serviço é uma estrutura relacional que pode durar quantos anos? Você deve ter clientes de 13 anos já, Perfeito, de muitos anos. perfeito. Então, a gente aqui na G4 tem clientes de longa data, que se tornam inclusive amigos, que são pessoas Exato. que confiam na nossa entrega, e sempre chamam a gente para fazer algum trabalho, né, alguma estrutura de apoio para aquela questão. Então, é uma estrutura relacional. Eu penso que você ter com o cliente é uma questão de também, e se é relacional, tem que ter acolhimento. O que é o acolhimento? Que é a demanda que o cliente fala, pô, eu não gostei da tua equipe, o que o teu profissional fez, eu achei que a entrega não ficou tão boa, e a gente recebe isso, porque não existe perfeição no mundo, né? Uma coisa que eu posso entregar para você, você fala, pô, que legal esse documento, 15 páginas de auditoria, você documentou aqui a abordagem muito legal, e tem outro que fala, Ivo, 15 páginas é demais, cara, pô, você podia ser mais objetivo, porque cada pessoa tem um parâmetro. Então, você vê que essa questão até de qualidade, gerenciamento de expectativa, é muito também pessoal. O gerente da qualidade daquela empresa olha o relatório de auditoria de um jeito que o outro olha completamente diferente. Então, o nosso esforço é acolher a expectativa, o nosso esforço é ouvir o cliente e a gente ajustar. Então, tem que ter muita humildade do lado de quem presta serviço ou que vende o produto,
para ter um Exato. bom relacionamento com o cliente. Por que eu não posso falar, pô, cliente chato, pô, esse cliente é frescura, esse cliente não sei o quê? E, na verdade, ele está expressando o que ele quer. E a gente respeitar isso é importante. Então, e aí eu queria explorar isso com você, né? A questão de sucesso do cliente tem uma questão relacional, de Sim, ouvir o que ele está falando e realmente acolher a demanda dele. Você concorda comigo? Você acha que isso realmente ajuda nessa relação com o cliente? perfeito. Principalmente quando a gente fala de prestação de serviço. É particular do nosso segmento, talvez, e é particular, talvez, de todos aqueles que prestam serviço, ter uma relação. Não é muito transacional, né? É muito Uhum. mais, né, de relação mesmo com o próprio cliente. E isso gera a necessidade de acolhimento constante. Acolhimento, primeiro, da necessidade do cliente, depois do entendimento daquilo que ele precisa, às vezes não o que ele quer, e é Perfeito, diferente, né? Às concordo. vezes, enquanto técnicos, nós pecamos. Por quê? Porque no afã de querer realizar, né, a venda ou até mesmo de iniciar um processo novo com aquele cliente, a gente entende que o cliente diz uma coisa, a gente precisa falar a língua dele e ele naturalmente pede uma coisa que ele não precisa. E a gente, nesse afã, diz: não, não se preocupe, não, vamos entregar. Né? Já tive experiências dessas em que a gente, nesse período, a gente sofreu um pouquinho, porque a gente poderia ter sido mais fiel ao aspecto técnico, ainda que corresse riscos, de fato, de manter uma relação que não seria talvez a mais agradável com o cliente e perdesse o próprio cliente, mas a gente manteria tecnicamente a entrega. E hoje é uma diretriz muito clara: eu perco o cliente, mas tecnicamente eu mantenho aquilo que é necessário manter. Então, veja, é um processo extremamente relacional, né? Principalmente porque é serviço em função de produto, não. Produto eu pego, eu já olho, eu já toco, eu já saio, eu não me preocupo tanto com essa dinâmica, porque eu não preciso provar. A prova está ali, no aspecto físico. Mas o Perfeito. nosso caso é muito comum, né? Isso é extremamente importante, o aspecto da relação, em função de tudo aquilo que a gente já mencionou. E você, né, André? Você, quando faz lá uma abordagem comercial, estrutura um projeto de alta complexidade, você Sim, vai à frente lá do teu cliente. Você fala, olha, eu aqui com a minha experiência, eu acho que o projeto tem que ser conduzido dessa forma, você vai estabelecer essas premissas, aqui o cronograma, você desenha o cliente, você aloca um time da Brain para trabalhar, como a gente faz aqui nesse G4. E eu, Ivo, prometo, e você sabe que isso é uma coisa bem interessante, quando eu prometo para o cliente é porque se eu fosse o consultor ali, eu ia entregar aquilo. E você vê sim, que é interessante, somos diferentes, a gente tem 60 consultores aqui. E quando exato, você coloca um consultor para atender, ele é uma pessoa diferente. exato. Então, a gente, primeiro que eu tenho ali um esforço muito grande para transferir essência, propósito, e essa promessa de atendimento ao cliente que eu normalmente faço para os meus consultores e para todo o time aqui da SG4. Por quê? Porque eles vão conduzir o processo de uma forma alinhado a isso. E é claro, e eu falo essa questão relacional porque o cliente pode não gostar do profissional X. Fala, pô, Perfeito, esse cara é assim, ele é lento, ele não tá exato, legal, a gente quer uma pessoa mais ágil. Ao mesmo tempo que esse profissional que o cara falou que era lento, quando ele vai para outro cliente, falou assim, que fantástico. Você vê como ele é analítico e ele trabalha a palavra, e a gente gosta muito dele. Isso, eu não sei se acontece aí, mas aqui na G4 acontece. acontece mais. E a gente acolhe o cliente, não, cliente, vamos ajustar aqui aí, o time e tal, Justo. porque realmente é um processo, e está sempre ajustando, né? Não tem jeito, né, André? Exato, Você tem tem que jeito, tem estar jeito. acomodando sempre, né? Exato, exato. É enxergar literalmente qual é o perfil do cliente, né? Teve clientes engraçado que você ia falando e eu veio alguns clientes assim na cabeça, né? Que passei por essa experiência e vejo a importância, né? De enxergar o perfil. Era um cliente da área de construção civil, ele tinha algumas dificuldades em relação à questão de PowerPoint, né? Toda vez que a gente ia apresentar o resultado para ele logo no início, a gente utilizava o padrão da empresa, né? Que era fazer uma boa apresentação, mostrar para ele os avanços, os próximos passos e tal. E ele sempre ficava muito incomodado no final, mas ele não dizia, né? O E que aí é? teve um momento que eu já estava mais próximo dele, assim, e perguntei assim, Uhum. meu cara, tá faltando alguma coisa assim, André? É porque eu queria um impresso aqui, eu queria esses slides impressos, e eu não queria que você apresentasse em PowerPoint, não. Eu queria que você trouxesse ele aqui para eu poder riscar. Veja, um desejo simples, 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 Simples de tudo. mas que, enfim, né, a gente apegado ao padrão da empresa de apresentar isso via
né, modelo PPT, e enfim, a gente entendeu que o procedimento estava sendo cumprido e, enfim, o cliente estava sendo atendido. Mas nesse caso, não, o cliente queria, não era o PPT apresentado em slide, ele até queria o PPT, só que ele queria ele impresso para ele poder dizer assim, riscar, ele sentia falta, por quê? Porque a vida toda dele foi associada ao papel mesmo, ele queria o papel ali de riscando na mão. Então, veja, a importância, né, da adaptação que você falou e do reconhecimento nesse processo das alterações que vão trazer a experiência que o cliente deseja. E isso não inferiu em nenhuma mudança ou não trouxe nenhum tipo de adaptação para a informação que estava ali. Ou seja, houve o cumprimento do aspecto técnico e a única coisa foi a forma de trazer para ele, que foi no meio impresso, não foi no meio digital. Ponto. Então a gente precisa estar muito consciente disso, né? Atento a ouvir, né? Porque realmente você vê, né, André? A gente, eu penso assim, né? Eu com a idade, né, a gente vai. Antigamente eu era um pouco mais assim, pô, o método é esse. Se a gente sair do método não vai dar certo. Então a gente tem que ter um cronograma, tem que fazer. Porque eu também fiz especialização em gerenciamento de projeto, então a gente fica muito preso ao método de gerenciar. Pô, tem que ter kickoff meeting, depois você tem que ter as reuniões, né, de cada gerência, de cada tema. Então vamos falar de comunicação, vamos falar de prazo, vamos falar disso. E assim, quando você vai muito rígido ao método, tem cliente que é mais aderente a essa metodologia e tem cliente que é mais tranquilo. Mas eu acho que o nosso ajuste ele é importante porque, falando de sucesso do cliente, né? Falando, porque não adianta, você pode ter um processo maravilhoso aqui dentro de relacionamento, mas na hora que você está entregando seu produto ou serviço, é onde de forma concreta, como você falou, né? Eu estou entregando um produto ou eu estou entregando um serviço? Obviamente, serviço é um negócio meio que ali você tem uma estrutura, você acaba tendo um documento, uma reunião, um PowerPoint, um relatório. Você tem algumas entregas talvez físicas, mas tem toda a tua abordagem, como é que você leva essa informação. Quando a gente tem isso bem estruturado e o nosso método ele é flexível para o cliente, você escuta o cliente, e ser flexível é não sair da essência, né? Então, da ética, do compromisso pela qualidade, porque isso eu não negocio, coisa porca, eu não negocio. Então o cliente, não, Ivo, faz menos aqui. Não. A gente tem que falar, diminuir a qualidade para tentar acelerar alguma coisa, deixa que eu dou conta aqui, mas eu te entrego. Eu não negocio qualidade, né? Assim, isso não é negociável, assim, fazer coisa porca, não é negociável. Por mais que eu onere mais meu time aqui, tá? Então, perfeito. Isso eu não negocio. Mas o que acontece, né? Na relação, a flexibilização do método para atendimento àquela expectativa, isso eu acho que ajuda muito o processo de sucesso do cliente. Porque se você é rígido, travadão, cintura dura, o que vai acontecer? Um dia você vai esbarrar no cliente e falar assim, poxa, a SG4 não soube lidar aqui com a minha realidade, né? Porque as empresas são tão diferentes, né, André? Uma da outra. Então, acho que tem que ter ajuste, né? Tem que ser flexível, tem que ter adaptação, principalmente no contexto de mundo que a gente vive hoje. A gente acreditou, né, talvez alguns dias atrás, que a gente estava saindo de um processo mais intenso de pandemia e que as coisas agora poderiam ser, de fato, né, diferentes. Agora a gente está se deparando com uma situação geopolítica que pode ser pior do que o processo da pandemia. Com certeza. E como não ser adaptável num mundo como esse, né? O que é que virá nesse pós aí? Não sei. Então, não adianta a gente acreditar que porque a gente acabou de fazer uma leitura de uma determinada literatura ou até acabou de fazer algum tipo de iniciativa acadêmica, que aquilo que a gente aprendeu é o suficiente para a gente passar os próximos 20, 30, 50 anos sendo esse cintura dura, né? Sendo esse processo extremamente rígido. Nós precisamos reconhecer que a adaptação, né, a combinação, né, de coisas que a cada dia se demonstram cada vez mais rentáveis, inclusive, né? E quando eu digo mais rentáveis é que às vezes a gente enxerga as potenciais necessidades de negócio e a gente acredita que tem que incorporar tudo isso para dentro da empresa, meio que ferindo o seu processo de expertise em detrimento de uma necessidade de mercado que poderia ser combinada quando você realiza parcerias. Perfeito. Isso tudo é necessidade de adaptação. A adaptação, nesse caso agora, empresarial.
Então, eu tenho adaptação de processos para poder reconhecer necessidades de clientes diferentes daquelas que foram projetadas no início. Eu tenho adaptação acadêmica, profissional das pessoas que fazem ou compõem a empresa. Eu tenho adaptações mercadológicas em função de coisas que eu não gerencio, mas que estão aí, eu preciso naturalmente abraçar. Eu tenho adaptações de processos quando olho para o aspecto da ISO e que eu tenho que enxergar que o que ela está me cobrando é o processo pelo menos pré-desenhado, desenhado para uma entrega. Não é rigidez, né, de procedimentos. Pelo contrário, tem que ter, mais uma vez, a melhoria contínua, que é um outro ponto extremamente importante, de alterar quando for necessário, para manter, né, as ações da empresa sempre adaptadas àquilo que se prometeu. Então, a adaptação, acho que é sempre um processo contínuo e o caminho mais adequado para que a gente consiga fazer aquilo que se propõe. Porque essa questão que você falou, né, André? A gente que é empresário, a gente vai viver sempre essa adequação, porque o mundo muda. A gente viveu a pandemia, agora está vivendo essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. E isso impacta a gente, porque tem cliente nosso que vai parar de... eu tenho clientes que pararam projetos já, porque eles têm já um aspecto internacional e decidiram parar o projeto por enquanto. Então, ou diminuir a alocação, tal. Então, começa a ter impacto. Eu tenho uma questão comigo, assim, de que a gente, como empresário, tem que saber andar na tempestade, né? Então, o normal da gente é andar com o pé na lama, chuva na cabeça e viver isso. Porque quando tem bons momentos, é ótimo, né? Então, a gente vive ali grandes projetos, o faturamento está vindo legal, a equipe está trabalhando bem, os clientes estão satisfeitos, a gente vive um céu azul. Mas isso, né, não é a maior frequência. A maior dificuldade saiu gente, a gente tem que contratar gente, tem problema de recebimento de cliente, o cliente exige uma coisa, pede uma coisa, depois pede outra, e aí a gente tem que saber caminhar na tempestade, como a gente caminhou durante a pandemia, e o que está acontecendo agora, e um dia vai ser qualquer outra coisa, mudança política no Brasil, a gente tem um ano de eleição, isso também pode impactar alguma coisa. Então, tudo é assim, a gente tem que saber andar na tempestade. Imagina que saber lidar com isso, e junto com o cliente, que é o cara que nos paga, né, que nos remunera, que nos chama para os projetos, é uma habilidade, cara. É mais um pratinho para você rodar. Você tem que estar rodando aquele pratinho bem, porque o relacionamento com o cliente é uma... Cara, eu acho que é uma habilidade, né? Eu acho que a gente tem que ter habilidade. Porque o cliente... A gente está tendo um projeto, por exemplo, não vou falar nomes aqui, obviamente, por respeito, é um projeto ativo, que tem gente dentro desse cliente que está sabotando a nossa estrutura. Então, ele tem ali, sei lá, o motivo. Então, ele junta informações de uma forma e aí está estressando muito o projeto. A gente para, a gente fala, a gente se defende, porque é uma empresa muito grande, e aí tem uma área que nos contratou que também tem problema com essa outra área. Essa outra área, não é, a palavra sabotar é muito forte, mas ela não está nem um pouco afim de fazer o processo acontecer. Resistência, talvez. Resistência absurda. Sim. E até não, a gente não entende o porquê que isso está acontecendo, mas vamos lá, a gente senta junto, a gente fala 400 vezes, cara, é uma energia, André, absurda, para a gente estar ali fazendo com que, obviamente é um projeto em 30, então, ok, vamos lá, e a gente dá energia para ele. Mas é assim, você vê que você quer ter sucesso com o cliente, você quer mostrar que você é profissional, você tem que acolher situações, inclusive assim, e trabalhar na situação para isso ser ajustado. Né? Então, é uma luta, né, André? Assim, eu acho que é uma luta. Né? Exato. Não tem muito para onde fugir, né? Esse é um exercício muito claro de resistência, né? Como você falou, quando a gente entra dentro de algum projeto e percebe que as áreas começam a sair da sua zona de conforto em função do projeto, é óbvio que esse processo de resistência vai nascer e aí, mais uma vez, vai exigir, né, da nossa maturidade, da nossa expertise, saber conduzir política, tecnicamente falando, para que o projeto alcance os seus objetivos. E, óbvio, mais uma vez, não dá para fazer verão, né, sozinho, né? Uma andorinha não vai fazer verão. É necessário envolver as partes interessadas, explicar, como você falou, 300 milhões de vezes, sem perder a percepção, né, do sucesso do cliente, no sentido de poder continuar fazendo as pesquisas. Tem horas que a gente até diz, não, se eu fizer uma pesquisa agora nesse cliente, vai ter um viés.
É. Porque existe diversas resistências aqui durante esse projeto em que eu não consigo, vamos dizer assim, fazer nenhum tipo de ação de forma direta. Eu não tenho autonomia, eu tenho até o respaldo, mas eu não tenho autonomia para fazer alteração interna, né? Cabe a alteração interna àquela empresa, mas eu preciso ter maturidade para reconhecer, inclusive na hora das análises desses números do sucesso, que se eu colocar ele dentro do mesmo bojo, sem realizar uma normalização, sem observar o que é que aquele número está expressando, eu posso ter também uma tomada de decisão dentro da área de sucesso de cliente que não é adequada. Veja a importância disso. Então, projetos onde existem um certo nível de complexidade, ou até mesmo dificuldades como essas, que não são necessariamente dificuldades pontuais, são neurais, né, vamos dizer assim, fisiológicas, eu não posso sair aplicando as práticas de uma forma tradicional, né, e padrão. Eu preciso ter o reconhecimento de que aquele número pode sim refletir algum outro aspecto que o número por si só não representaria tudo. E nas minhas análises eu preciso separar, gente, ó, esse daqui, se eu colocar dentro do geral, vai baixar sim o nosso resultado final, o nosso score final, mas tem algumas explicações ou justificativas que fazem sentido a gente abordar aqui, porque senão a gente vai enxergar que a empresa toda está indo de mal a pior, quando na realidade é um projeto entre 30. Né? Exatamente. Você Exatamente. mencionou, são 30 projetos. Um que está assim não vai estragar a experiência, a história e tudo aquilo que se faz. Então, até para analisar os números, a gente precisa ter essa maturidade aqui, precisa reconhecer isso, fazer uma separação, para que a gente tenha maturidade na tomada de decisão. Porque assim, cada projeto é uma história, cada cliente é uma história, cada estrutura de trabalho, né? A gente tem assim Por isso que eu penso assim, né? É uma questão que tem que ser tratada com tanta estratégia e cuidado, porque você não pode ser generalista. Sim. Tem cliente que vai estar satisfeito com o seu trabalho, outros não, vai ter cliente que vai ter uma demanda ali, outros não. Tem cliente que muda, o líder do projeto lá, muda o projeto por completo. No meio do processo, a outra pessoa foi promovida, uma outra pessoa subiu ou veio do mercado, naquele momento o projeto muda. Então você vê, você tem que estar sempre se adaptando. E eu acho que essa adaptação, André, é nossa. Eu posso reclamar, falar, poxa, o cliente, pô, não sei o quê. Porque é comum que pessoas, inclusive mais jovens, até a gente, obviamente, né? Você acha que aqui no projeto os consultores não falam, Ivo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo lá? O professor senta, tranquilo. Eu falo, deixa eu só te contar 5 historinhas parecidas com essa. Então, isso é normal, tá? Você não está vivendo uma estrutura com esse projeto diferente do que a gente já viveu aqui várias vezes. Então, primeiro, tenha paciência, perpetue o método, continue no seu posicionamento imparcial e ético e conduta profissional. Não envolva emoção nisso, cara. Se envolver emoção, dá zebra. Dá zebra. Você tem que ser profissional. E você tem que buscar apoio aqui dentro da SG4. Você tem meu apoio, você tem apoio do Ivan, da Letícia, da Marjorie, das outras áreas da empresa. Então a gente vai construindo fortaleza dentro da SG4 para a gente poder ter um bom relacionamento, um bom trato com o cliente. Porque, cara, já teve, assim, imagina estresse em projeto, porque já teve projetos que deu zebra, né? Projeto que a coisa não está andando e a culpa é do André. Poxa, André, já teve várias situações aqui que o consultor entregou, o consultor fez, o consultor sentou no colo e o cara falou, não, e tinha atribuição para ele não fazia, para ele tirar a responsabilidade de tirar o dele, né, ele sai da mira da arma, ele coloca a cabecinha do consultor ali, né? Fala, então, foi o consultor que não fez, o consultor que não me falou, e você fala assim, mas a gente discutiu isso ontem. Eu acho que você está se confundindo. Então, a gente já teve situações assim com o cliente. Você fala, cara, como pode? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos acolher, maturidade, vamos continuar conduzindo o projeto. Aqui eu digo, uma rocha, você tem que ser uma rocha para seguir. Porque o projeto, né, o relacionamento com o cliente é isso. Você vai ter gente extremamente transparente, gente parceira e conectada, e vai ter cliente que não vai ter esse relacionamento tão puro e tão profissional. O cara vai entrar no mundo maluco dele lá. Mas eu acho que a gente, tem que saber olhar tudo isso com muita flexibilidade e maturidade, né, Porque senão você pode ter o melhor processo do mundo de sucesso do cliente. Se a pessoa não acolhe isso com esse requinte de maturidade, de profissionalismo, vai dar zebra, né?
vai dar certo, no meu ponto de vista. Né? Eu acho que isso é fundamental. Isso é verdade. Assim, já, André, você já teve histórias assim de relacionamento com o cliente, de projeto? Já, com certeza. Tem projetos que muitas vezes, até hoje, inclusive, né, são projetos que quando a gente para observar, né, não só a questão do aprendizado, né, e aquilo que a gente já vivenciou, ainda trazem para a gente algumas agruras, né, principalmente até às vezes em função de ações paternalistas, né. Pô, André, eu tenho ações dentro daquela organização que estão associadas não ao aspecto técnico, mas ao aspecto de algum tipo de paternalismo que existe. E o que é esse paternalismo? É a proteção demasiada por alguém que está dentro da empresa já há alguns anos, e já existe um processo, já existe uma ação de gratidão por aquele profissional que caminhou com as últimas gerações daquela empresa, e que é extremamente difícil, porque já tem um processo ali enraizado de relacionamento que vai além do profissional. Então, já vai para um aspecto familiar, por isso o paternalismo. E isso acaba gerando para a gente situações onde se atribui à consultoria a responsabilidade de resolver algo que só quem pode resolver é quem tem autonomia para tal. É óbvio que a consultoria tem que entrar nesse processo para poder sugerir alternativas, né, e de realocação daquele profissional, né, para que a gente não entenda que a única saída, por exemplo, é a saída da empresa, a demissão em si. Mas veja, não se pode acreditar que não vai ser atribuído a você, enquanto consultor, ou até enquanto empresa de consultoria, uma responsabilidade que, num primeiro momento, não é nossa, mas você tem que ter esse jogo de cintura e adaptação para poder conduzir. Então, já enfrentamos diversas vezes, e a gente vai tentando melhorar ali as bases começam a se organizar. Eu sempre digo para o líder principal da empresa que as ações de melhoria vão chegar nele mais cedo ou mais tarde. E tudo aquilo que a gente enxerga dentro da organização está intimamente ligado ao comportamento dele. Mas que a gente entende que no início a gente vai precisar ir lá para as bases, vai organizar, vai tentar, na medida do possível, fazer as alterações pertinentes junto com as equipes, e enfim, mas depois a gente vai migrando isso para o patamar tático. O tático já está começando, então, a sair daquela zona de conforto, e aí algumas justificativas já passam a apontar para a liderança maior, e a gente vai tentando ajustar até que o momento chega para a liderança maior. E a liderança maior vai gerar o mesmo nível, até pior, de resistência. Né? E que, enfim, aí vai ser uma decisão um pouquinho mais complexa, mais política, mas que a gente vai também ter que ter essa experiência, né? Essa adaptação. Você sabe, André, assim, seguindo essa questão da 9000, a 9000 tem lá um requisito, né, que sempre foi visto, né, na parte lá de avaliação de satisfação do cliente. Né? Primeiro que ela fala lá da questão do foco no cliente, da questão do direcionamento de tudo, né, de entender a expectativa real do cliente, de documentar isso, estabelecer um processo comercial alinhado, fazer entrega, fazer uma checagem. A gente tem essa jornada da 9000. Falando de avaliação de satisfação, quando você está no cliente, vamos colocar aqui um exemplo. O cara é certificado ISO 9000. Certo. E você percebe que ele tem capacidade de desenvolver uma área de satisfação, de sucesso do cliente. Né? Você tem um pouco mais de identidade a esse tema. Você, quando faz recomendação para essa empresa, caso ele tenha um procedimento de avaliação, não é obrigatório, mas vamos supor que ele tenha um procedimento de avaliação de satisfação do cliente. Você busca nesse cliente conectar esses temas todos, você recomenda colocar dentro do procedimento de avaliação ou abre um procedimento de sucesso. Sei que depende muito de cliente a cliente, tamanho de empresa, mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, na tua experiência, que é vasta e você tem muito conhecimento para isso. Eu tenho o sucesso do cliente, vou implementar, sei que eu tenho condição e eu tenho a 9000 aqui. Como é que você, normalmente, numa mesa aqui, se a gente estivesse aqui numa consultoria, o que você recomendaria? Conecta ou não? Mantém separado? Me dá um pouco de informação disso que eu tenho curiosidade para saber a sua linha. Hoje a gente sempre tenta manter as coisas de forma conectada. E como é que eu faria isso, né? Ou de que maneira a gente conduz isso? É muito comum, principalmente dentro da norma, a gente falar sobre requisitos, né? Quando a gente quer atender necessidade de cliente, a gente fala ou arremete à ótica de requisitos.
Então, a área de sucesso de cliente precisa reconhecer que os requisitos de processo de entrega precisam estar muito bem estabelecidos, né? Uma vez que a minha área de sucesso, que tem que estar conectada aos demais, enxerga os requisitos que para o cliente são fundamentais para que ele entenda que o projeto está sendo entregue, literalmente como ele gostaria, são esses que devem povoar as nossas ações de sucesso. Porque ao povoar as minhas ações de sucesso, elas estarão conectadas com as práticas da ISO, eu não preciso desassociar áreas, mas pelo contrário, eu tenho que manter elas bem conectadas, uma contribuindo com a outra, quando então a prática de uma reverbera na entrega de requisitos que são fundamentais. Então, num processo de auditoria, né, da própria lógica da ISO, como é que você garante o sucesso, ou como é que você gerencia esse processo? Olha, nós temos uma área, né, que cuida, né, das iniciativas, a responsabilidade é de toda a empresa, mas as iniciativas são literalmente dessa nossa área aqui, que capitaneia todos os esforços, né, de sucesso do cliente, né, e que estão conectadas literalmente com o escopo do trabalho que vai ser entregue. Esse escopo determina requisitos. Esses requisitos estabelecem aquilo que o cliente determinou como sendo algo que, ao entregar o projeto, ele vai verificar, e verificando, ele vai dar aceite. Perfeito. Quando eu registro esse aceite, através dos meus atestados de entrega de cada fase, eu estou ali coletando material suficiente para garantir que o meu projeto, sob a ótica dos requisitos, estão sendo entregues, e eu tenho também como justificar algum tipo de objeção no momento da jornada desse cliente, né, quando ele, porventura, né, chegar a questionar alguma coisa, que é natural também. O cliente, quando se abraça, né, aos projetos, ele quer que a gente vá acrescentando, né, dentro do escopo, uma série de coisas que não foram projetadas inicialmente. Perfeito. Nós temos um certo nível de flexibilidade, é natural, precisamos ter, mas até o ponto que se torne justo esse processo, né? Senão a relação não fica uma relação ganha-ganha, fica uma relação ganha-perde, e a gente precisa ter consciência disso. Então, quando esse limite chega, a gente também tem justificativas para dizer, meu caro, houve uma entrega, houve sim um aceite por parte da equipe de vocês, esse material aqui já roda, ou essa sistemática já está fluindo, e a gente entende que sim, podemos atendê-lo nesse momento para esse outro tópico que você pede. Porém, é necessário mais horas de trabalho, outras frentes que podem ser desenvolvidas, e isso precisa ter, de fato, uma contrapartida, ainda que financeira, de vocês. Então, quando a gente olha para essa ótica, eu estou unificando sucesso, estou unificando as práticas procedimentais, né, da ISO, que são exigidas, e eu não estou perdendo a essência, né, que é o cuidado com o cliente, deixando claro para ele que existe controle do que está sendo feito, de que existe um cuidado para com ele e que não é pontual o cuidado, e que naturalmente a gente está ali para ser adaptado às condições que ele deseja, sendo sempre uma relação ganha-ganha, porque senão daqui a pouco ele vai ter o fornecedor dele, daqui a pouco ele mata a gente pelo exercício de querer sempre mais, né? Enfim. Sem dúvida. Muito bom. Você sabe, né, André, eu penso que para esse processo funcionar como um todo, como você falou, eu acho que não é só uma área da empresa. Eu acho que, eu tenho pensado aqui, né, você sabe que a gente faz a gente tem um workshop no meio do ano aqui nesse G4, que a gente reúne todos os nossos profissionais, todos os nossos consultores, equipe administrativa, e no final do ano tem uma reunião no final do ano, como foi o desempenho, metas para o próximo ano e uma confraternização. A gente tem consultor no Brasil inteiro, agora a gente tem consultor na Argentina, então a gente tem que trazer a pessoa, não, a gente investe muito recurso para isso, porque agora já está voltando a ser presencial. Mas por que eu estou te falando isso? Eu acho que eu quero fazer isso aqui nesse G4, eu acho que para uma empresa qualquer, claro que uma empresa que tem 10 mil funcionários fica mais difícil, mas eu acho que uma empresa precisa levar esse tema de uma forma mais capilar para todos os processos. Sucesso do cliente não é de uma única areazinha ali que vai ficar fazendo algumas coisas de cá, para lá, e isso não ser entendido como um princípio corporativo e um princípio de escuta, tratamento e gestão de clientes. Você concorda comigo? Você acha que a gente tem que dar um treinamento mais amplo para todo mundo, colocar numa integração que seja lá, levar essa informação de uma forma mais ampla na empresa para que você possa
a empresa respirar um trato profissional com o cliente. Você acha isso interessante? Expandir treinamento desse tema? Sim, sim, sim. Eu acho que o processo é sempre um processo que precisa, sim, ser muito mais de conscientização inicialmente, e que essa conscientização vai ser, vamos dizer assim, a mola mestre para o restante de todos os trabalhos. Se eu não sei, ou não consigo identificar o porquê que eu estou fazendo isso, se isso é mais uma moda que o pessoal inventou no mercado para vender livro ou vender pacote para cliente, isso vai se transformar em uma mecânica que não tem duração dentro da empresa. Perfeito. Então, a gente precisa reconhecer por que é que eu faço sucesso, por quê e não o quê. Né? Mas por que que eu faço isso? Por que que é tão importante? Né? O que é que o contexto de mundo, de mercado me traz, que traz esse tema como sendo um tema relevante para que eu incorpore aos meus processos? Então, dado o entendimento do porquê, todas as demais ações se transformam em ações agora justificadas ou justificáveis. E esse processo não pode ser pontual. A gente gosta sempre de trabalhar com o que a gente chama de trilha de conhecimento. O que é a trilha de conhecimento? Nada mais é do que você espaçar de maneira estruturada todos os treinamentos, e a gente faz isso através de uma divisão de treinamentos de informação e de formação. Perfeito, perfeito. Treinamentos de formação são aqueles mais robustos, né? Olha, sucesso do cliente é isso, faz assim, é desse jeito, metodologicamente você tem isso, as boas práticas servem para assim, tal, temos experiência nesse sentido, não. Beleza. Outros são de informação. Sim. Esses de informação, que não necessariamente são formadores, servem para que você, ainda que com poucas dosagens semanais, quinzenais, verse sobre esses temas com a equipe, para que a equipe toda hora lembre, puxa, sucesso do cliente, né? É como a gente fazia isso, e aí você tem uma área dedicada só para isso dentro da SG4, que é a área de gestão ocupacional, onde é muito comum os diálogos de segurança, né? Ou os momentos semanais onde aquele grupo da área de segurança está ali versando sobre situações que podem acontecer de riscos, né? Ou de incidentes, ou de acidentes, enfim, é a mesma coisa, só que agora olhando para o aspecto do sucesso. O que é que eu posso fazer durante a semana? Que tipo de newsletter eu posso mandar para a minha equipe? Que tipo de compartilhamento de documento no WhatsApp, ou de videozinho no WhatsApp eu posso mandar para aquele grupo durante a semana, que vá incentivar aquelas pessoas a entender um pouquinho do porquê do sucesso do cliente, e aí você começar também a trazer uma outra coisa que para mim é fundamental. Você pode ter treinamentos de formação, treinamentos de informação, tudo isso muito estruturado. Você pode ter até um workshop um pouquinho mais intenso durante esse processo como um todo. Mas se a liderança ela não refletir a importância do sucesso do cliente, tudo isso é papel dentro da empresa. Não vai funcionar. Por quê? Porque o sucesso do cliente precisa ser vivenciado também e necessariamente pelo líder, né? Então, o líder tem que perguntar como é que estão essas ações, por que que isso, cadê os números, coletamos quando e por quê, o que é que foi feito com esses números, foram tratados, tem alguma ação de melhoria, a equipe passa a perceber que você dá vazão a esse tema e passa a se importar. Diz, olha, a gente precisa reconhecer que a gente vai gerar no primeiro momento é reativo, né? É relatório, eu tenho que fazer a coleta, mas daqui a pouco começa a entrar por osmose, e eles passam a entender pela conscientização e a coisa começa a fluir, porque a liderança maior reflete o desejo, entendeu? Exatamente. Você sabe, não adianta, assim, fazer uma defesa da nossa essência é uma coisa que tem que estar sempre acontecendo. Primeiro que eu concordo plenamente com você, André. Primeiro, você fez uma divisão muito legal. Os movimentos informativos é para todo mundo, a integração e tal. Mas os movimentos formativos, que é aquele time que vai ter uma estrutura maior e mais profunda do tema, que vai ter mais responsabilidade, funciona bem. Então, você já otimizou recursos aqui, tempo de todo mundo, para continuar a informação. E quando você falou da liderança, você vê, né? Nada vai funcionar se o líder efetivamente não der continuidade, cara. Não adianta. E isso perde todo o charme, perde a profundidade. Fica aquele... falaram ali sobre um assunto, e não é um assunto realmente vivido pela empresa, vivido essencialmente. Essa luta aqui, você sabe, né? A gente aqui na SG4, André, tem um negócio interessante. Quando a gente faz um processo de captação, a gente já tem um vídeo meu de 70 minutos.
Primeiro que o consultor que se interessa ser profissional da SG4, que a gente só contrata PJ, ele tem que saber que ele tem uma identidade. Ele não é um cara, ele tem que sair do mundo CLT. Acabou. Não que seja melhor ou pior o mundo CLT. É um novo, é uma estrutura de trabalho diferente. Então ele precisa entender o que é ser um profissional com identidade, PJ, porque ele pode prestar serviço para a SG4 também para a Brain. Esse compartilhamento, isso não aconteceu ainda, mas um dia você pode me ligar e falar, Ivo, eu ganhei um projeto aqui, eu preciso de 5 pessoas com tal perfil, você vai ligar essa pessoa independente, ele tem contrato comigo, pode ter com você, e se ele não tiver em projeto, ele é seu. Então você vai ligar para ele, vai apresentar o projeto, ele vai te atender. Então o profissional tem que entender que ele tem uma fortaleza, uma identidade certa. Ele já assiste um vídeo. Quando ele assiste um vídeo, ele entrou na SG4. Beleza. Aí a Alessandra, que está aqui no backstage, aqui, que está nos ajudando, ela e a equipe, ela disponibiliza tem um portal SG4, que é só dos consultores do time, né? Que ela coloca o informativo do mês, ela é responsável por isso. E lá tem a nossa integração. E na integração, eu acho que são 17 vídeos que eu falo. E eu falo sobre relacionamento com o cliente, eu falo sobre entrega de qualidade. E assim, isso é vivido por mim todos os dias, e também pelos 3 líderes, pelos 5, né? Porque a Alessandra e a Isabela também são líderes, mas o Ivan, a Letícia e a Marge são os mais operacionais. A gente, cara, martela isso, bicho, porque eu preciso confiar, André, que o meu consultor que está lá no projeto agora, ele tem a essência, ele tem o discurso, ele tem a preocupação, cara, que eu tenho. E que eu, quando me envolvo a fazer um negócio, isso não é balela, porque eu acho que o relacionamento que a gente tem hoje com os clientes, que a SG4 conquistou em 16 anos, vem de uma luta aberta e clara e objetiva de fazer o melhor possível para aquele cliente. A gente não é perfeito, a gente não é, mas a gente tem esforço, cara, isso. Mas eu me esforço, eu luto ali. E agora o meu consultor, o meu profissional administrativo tem que ter a mesma essência. Então, eu concordo plenamente com você que a gente tem que trabalhar níveis de informação, mas a gente ser o promotor disso, né? Como você eu sei que você é um cara extremamente vinculado à qualidade, muito pontual, se expressa muito bem, é um profissional que está sempre estudando para entregar algo melhor. Então, você tem esse compromisso. E é claro que a tua essência, você espera que o teu time também siga do mesmo jeito, que é isso que você promete lá quando você faz uma venda, né? Exato. Com certeza. O exercício que eu, durante os últimos anos, precisei realizar, né, foi o de mostrar para eles como é que eu faria isso, né? Se fosse eu realizando lá na ponta, como fiz muitas vezes durante anos, o que é que eu fazia, de que maneira eu tratava, de que maneira eu conduzia, o que é que acontecia, e como é que eu reagia, enfim. E eles foram acompanhando, né? Hoje os meus sócios, todos eles vieram literalmente das bases, essas bases que foram construídas junto com eles no momento em que eles observavam a forma pela qual eu fazia. Então, eles enxergaram a forma pela qual. Então, hoje eu não tenho tanta preocupação no ato de tocar os projetos, porque eles entenderam lá, né? Então, visitaram, realizaram projetos junto comigo, caminharam o que deveria ser caminhado. Então, esse processo da formação, né, da conscientização, do jeito, né, e da promoção daquilo que a gente entende que é necessário, foi feito para que a empresa pudesse crescer, né, vamos dizer assim. Senão, hoje, o meu dever, o meu exercício é não atrapalhar eles, é facilitar a vida deles. Óbvio, eu estou sempre ali para poder direcionar, né, fazer frente a um aspecto mais técnico robusto, que talvez em algum momento eles não tenham vivenciado ainda, mas isso hoje é muito menor do que já foi algum tempo atrás. Então, hoje me concentro nas atividades comerciais e nas atividades de marketing da empresa, para que a empresa possa fazer as captações necessárias, que ela possa expor aquilo que ela entende como sendo proveitoso em termos de conteúdo, para que eles possam realizar aquilo que eles já sabem fazer e que já não precisam de mim para realizar, porque tecnicamente são capazes, tecnicamente hoje seguram todas as operações da empresa, e enfim, é a equipe que faz a Brain fazer o que ela faz de melhor, né, que é entregar aquilo que ela se compromete. E isso é fruto disso, formação e informação. Formação e informação, formação e informação. Muito bom.
Ô, André, a gente já está caminhando aqui para o final. Você tem alguma recomendação aqui para os nossos ouvintes de treinamentos, livros, conhecimento? Onde ele pode buscar essas informações? Você tem alguma referência? Sei que você é um estudioso de grande profundidade. Tem Sim. algum É, material que talvez alguma apoie literatura, né? sua literatura? Eu te faço essa É, pergunta porque eu sei disso porque você já recomendou para a gente, até numa reunião que a gente teve recente, perfeito. e uma coisa que o André fez, e a gente é muito grato a isso, e a gente está tocando isso aqui já na empresa com o Gustavo Camargo. O André, numa conversa, né, ele deu um direcionamento de como a gente pode fazer a parte comercial, de abordagem com o cliente, nessa questão de proativa comercial, que o André faz muito bem, é muito profissional, né, tem um protocolo bem estruturado, ele nos ajudou. Nesse momento você trouxe alguns livros, a gente tem esses livros, compramos, e a gente já está distribuindo aqui conhecimento, e inclusive Perfeito. no workshop do meio do ano quero trazer esse tema para a gente discutir com os Sim, consultores. Então, assim, você tem algum livro, alguma coisa, algum vídeo, algum filme, alguma coisa para recomendar? perfeito, perfeito. Tem sim, né? Eu sempre gosto de fazer algumas recomendações. Não estou com eles aqui agora, mas vou deixar aqui os nomes, tá? E Uhum. vocês naturalmente podem fazer pesquisa simples hoje, colocou na internet, vocês vão conseguir achar essas literaturas. Eu gosto muito do Customer Success, né? Como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Esse foi o que a gente conversou em nosso último encontro, nosso Uhum. bate-papo, e esse é um livro que abracei. Tem o jeito Disney, né, de encantar clientes, esse é um clássico, Muito tá? legal. É Esse livro é muito legal. legal, é uma referência para aqueles que já avançam nessa ótica de atendimento e Uhum. tal. Tem um do Eric Pena, que é a arte de encantar clientes, Que né? Ele legal. fala sobre esses 5 passos para atender com excelência, né? E impulsionar negócios. Então, é um livro também de fácil acesso, é um livro também de baixo valor, ou seja, não se investe muito para ter literaturas legais. Que Então, legal. esses são livros que estão associados ao nosso tema de hoje, que eu poderia dizer assim, poxa, são livros que valem a pena a gente fazer uma leitura e desfrutar dos ensinamentos ali daquele grupo. Que legal, André. Você vê, né? Você comentou de livros, né, que trazem histórias. Você vê essa questão da Disney, né? Se você vai na essência de como a Disney opera para dar uma melhor vivência, uma melhor experiência para o cliente que tá ali frequentando um parque, é uma coisa fantástica. Né? Eu não sei se os nossos ouvintes, alguns já foi, mas eu tive a experiência já de ir no parque com meus filhos da Disney. É um profissionalismo, cara, assim, impressionante. 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 É um banheiro limpo, absurdo. É uma Sim, comunicação com o time de um jeito extremamente acolhedor. Então você se sim, sente protegido, acolhido, para aquela experiência ser a melhor possível, orientação. Então você vê, né? E por isso que você vai lá, os parques da Disney estão sempre lotados, né? A experiência de como eles, você sabe, você que tem conhecimento desse livro, né? Ele conta essa questão à noite eles vão fazer retoque de tinta de secagem rápida para deixar a os percepção ambientes. dos ambientes organizados, bonito, né? A manutenção é no detalhe. Então, e eu penso muito nisso, sabe, André, assim, chegando numa conclusão que eu acho do relacionamento com o cliente, está no detalhe. Está no Perfeito. detalhe de você, peraí que eu vou acolher, peraí que eu vou ajudar. Eu sei que isso é difícil, você tem que ter um time um pouco maior para atender todos os detalhes, né? Mas isso faz parte do meu time de consultores que está lá, do meu gerente do projeto que está, do meu coordenador de projeto que está ali, do meu líder empresarial. Quando a gente atende detalhes, acolhe o cliente, eu acho que essa palavra acolhimento e traz isso, isso é uma experiência que a Disney traz para a gente. O cliente fala, a Brain, a SG4, eles estão do nosso lado, né? Eles não Perfeito. são apenas um prestador de serviço qualquer, eles Exato. estão ali para uma jornada conjunta comigo, né? Eu acho que isso realmente gera uma conexão, gera aumento de venda, gera credibilidade, gera confiança, e o cliente vai estar do teu lado muito mais tempo, né? E eu acredito muito nisso, né, André? Não sei se você Sim, comunga sim. do mesmo entendimento, né? Mas é Com uma. certeza.
é um alinhamento. Com certeza. Não teríamos 16 anos de SG4 se o motivo fosse só dinheiro. Não teríamos 13 anos da Brain se o motivo fosse dinheiro. Não teríamos vivenciado as crises que vivenciamos em 2006, em 2000 e pouco, se fosse só dinheiro, né? A gente poderia ter fechado e ter ido, sei lá, vender picolé na praia, e não que vender picolé na praia seja menos ou mais, mas a gente poderia ter procurado uma atividade sem dúvida. Diferente. Mas a gente faz porque tem propósito, a gente faz porque entende que isso é importante para as empresas, a gente faz porque existe um desejo muito bom de ver aquele desempenho ser melhorado, e eu acho que isso é o que caracteriza a SG4, isso é o que caracteriza a Brain, isso é o que caracteriza que todas as empresas de consultoria que fazem porque entendem que existem outras organizações que precisam olhar para a sua atividade core, né, abraçar ela e deixar com especialistas como nós, né, como a Brain, como a SG4 e como tantas outras, fazerem aquilo que elas sabem fazer de melhor, porque essa é a nossa ação core. Né? A gente estudou para isso, a gente se envolve para isso, a gente sabe fazer isso. Então, a gente faz porque a gente entende que é extremamente importante. Então, senão a gente já teria caído na estatística do Sebrae. Né? Nos primeiros 2 anos, a gente já estaria morto, porque não existia propósito. Então, são 16 anos muito bonitos da SG4, espero que tenham 300 outros, como a Brain, que tem 13, e que espero que tenham mais 13 e que venham os próximos anos também fazendo o que a gente gosta. Excelente. André, muito obrigado, né? A conversa foi fantástica, né? Parabéns pela sua jornada, né? Pela jornada da Brain, de todo o seu time, né? Que com certeza estão lutando a cada dia pelo crescimento e fortalecimento da empresa. Eu também desejo perpetuidade, né? Vida longa, né? Para a operação. E, pessoal, é muito bom, né, a gente receber gente inteligente, e eu desejo a você, né, André, essa jornada fantástica. E obrigado por estar aqui com a gente e deixar esse legado do teu conhecimento para todas as pessoas que se interessam por informação de qualidade e que nos acompanham aqui. Então, muito obrigado e foi um prazer ter você aqui do nosso lado. É um prazer nosso, meu caro. Obrigadão mais uma vez a todos que fazem a SG4, a você que está representando aqui todos eles. Sempre de uma forma muito receptiva, desde o nosso primeiro encontro, né, com todos, falando sobre aqueles aspectos, né, e espero que todos eles possam, de fato, né, caminhar junto com você, e tem sido, de fato, a liderança maior deles, fazendo a coisa acontecer onde vocês estiverem, seja no Brasil, fora do Brasil, e a gente está sempre à disposição para compartilhar quantas vezes formos convidados, e vamos fazer isso juntos, que isso é bom. Muito bom. Obrigado, André. Obrigado, ouvintes aqui que estão com a gente até agora. Um abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Tem muita informação ali para vocês. A Brain também tem um site, tem aqui o Instagram. Está sempre se comunicando, né, com os clientes também. E vamos em frente. Obrigado a todos. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até logo, André. Obrigado. Até mais, meu caro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.